Olá, tudo bem? Eu sou o Bispo Rueda e essa é a jornada Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos juntos aqui durante 15 minutos por dia lendo a Palavra de Deus. Então já comece bem deixando aqui o seu like, se inscrevendo no meu canal. Convide seus amigos para fazer esse devocional, porque a leitura da Palavra com certeza lhe trará muitas bênçãos em nome de Jesus. Bom, vamos juntos? Hoje estou no caminho aqui, olha, uma gravação diferente, mas nós vamos começar por Números capítulo 1. Esse é o episódio de número 34. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A vocês e a esses vocês e Arão devem contar segundo os seus exércitos. Cada tribo vocês terão a ajuda de um homem que seja chefe da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que ajudarão vocês: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, e Simeão, Selimuel, filho de Zurizadai; de Judá, Naasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisamá, filho de Amiúde; de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni; e de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Elisaf, filho de Deuel; de Naphtali, Airá, filho de Enã. Estes foram os escolhidos das congregações, dos chefes das tribos dos seus pais, os cabeças de milhares de Israel. Então Moisés e Arão reuniram esses homens que foram designados pelos seus nomes, e tendo juntado toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, declararam a descendência deles, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contado nominalmente, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, a tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, cabeça por cabeça, todos os homens de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, das suas gerações, das suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, das suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, de suas gerações, das suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, das suas gerações e das suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Efraim, 40.500. E dos filhos de Manassés, as suas gerações e as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contado nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, das suas gerações, das suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. E dos filhos de Dan, das suas gerações, das suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Aser,
das suas gerações, das suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Aser 41.500. E dos filhos de Naftali, das suas gerações, das suas famílias, segundo a casa de seus pais, contados nominalmente de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, foram contados deles da tribo de Naftali 53.400. Estes foram os homens contados, das quais Moisés e Arão contaram com os chefes de Israel, e eram 12 homens, cada um representando a casa de seus pais. E assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel, mas encarregue os levitas de cuidar do tabernáculo do testemunho e de todos os seus utensílios e de tudo que nele se encontra. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão o tabernáculo e acamparão ao redor dele. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão, e quando o tabernáculo for armado, outra vez os levitas o farão, e o estranho que se aproximar será morto. E os filhos de Israel acamparam cada um no seu arraial, a cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas acamparam ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas assumiram a tarefa de cuidar do tabernáculo do testemunho, e assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo o que lhe havia o Senhor ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Números capítulo 2. O Senhor disse a Moisés e Arão: os filhos de Israel acamparam junto do seu estandarte, segundo as insígnias da casa dos seus pais. Eles acamparão ao redor da tenda do encontro, em frente a ela. E os que acamparem ao leste, para o lado do nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas, e Naasson, filho de Aminadab, será chefe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele acampará a tribo de Issacar. E Natanael, filho de Zuar, será chefe dos filhos de Issacar. O seu exército, segundo o censo, foram 54.400. E depois da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, será chefe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram de 57.400. E todos que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e esses marcharam primeiro. O estandarte do arraial marcharão primeiro, desculpe. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará ao lado sul, e Elisur, filho de Sedur, chefe da casa, será chefe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele acampará a tribo de Simeão. E Seluel, filho de Zurizadai, será chefe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois da tribo de Gade, Elisaf, filho de Deuel, será chefe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. E todos que foram contados do arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharam em segundo lugar. Então partirá a tenda do encontro do arraial com os levitas do meio dos arraiais, e como acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial, Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado oeste, e Elisamá, filho de Amiúde, será chefe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será chefe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. E depois da tribo de Benjamim, a Abidã, filho de Gidoni, será chefe dos filhos de Benjamim. E o seu exército, segundo o censo, foram 35.400. E todos que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharam em terceiro lugar. E o estandarte do arraial marcharão em terceiro lugar. E o estandarte do arraial de Dan, para o norte, segundo as suas turmas, a Eiezer, filho de Amizadai, será chefe dos filhos de Dan. E o seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele acampará a tribo de Aser. E Pagiel, filho de Ocrã, será chefe dos filhos de Aser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Airá, filho de Enã, será chefe dos filhos de Naftali.
E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. E todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E assim fizeram os filhos de Israel segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. E assim acamparam conforme os seus estandartes, e assim marcharam cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Números capítulo 3. São estas as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou a Moisés no monte de Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor quando ofereciam fogo estranho ao Senhor, no deserto do Sinai, e não tiveram filhos. E assim Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. E o Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará aos levitas e a Arão, seus filhos, de todos os filhos de Israel. Os levitas são dedicados ao serviço de Arão, mas a Arão e aos filhos dele, aos filhos deles você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e ao estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito. Consagrei tudo para mim. Todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal, serão meus. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai: conte os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo homem de idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandato do Senhor, como havia sido ordenado. E são esses os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson para suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Amrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali e Musi. São estas as famílias dos levitas segundo a casa de seus pais. De Gerson e da família de Libnitas e dos Simeitas, são estas as famílias dos Gersonitas. E todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram 7.500. E as famílias dos Gersonitas acamparam atrás do tabernáculo a oeste. E o chefe da casa paterna dos Gersonitas será Elisaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão o seu encargo na tenda do encontro, o tabernáculo da tenda do encontro, a tenda e a sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, e as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, e as suas cordas e todo o serviço que a eles devido. De Coate e a família dos Anramitas, dos Izaritas e dos Hebronitas e dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. Contados de todos os homens da idade de 1 mês para cima, foram 8.600, que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo do lado sul. E o chefe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles o seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder do chefe de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm do seu encargo o santuário. E Merari e sua família, dos Malitas e dos Musitas, são estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados, de 1 mês para cima, foram 6.200. Foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo, ao lado do norte. Os filhos de Merari, por designação,
terão o seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os utensílios e todo o serviço que lhes é devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases e as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado nascente serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo em seu encargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos, em prol dos filhos de Israel, e o estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, e todo homem de um mês para cima, foram 22.000. E o Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente, cada um de um mês para cima. E separe os levitas para mim, eu sou o Senhor. Em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, separe também os animais dos levitas em todo lugar, os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. E o Senhor disse a Moisés: põe os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Pelo resgate de 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro, com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas, e dos primogênitos dos levitas Israel recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. É isso aí, paramos por aqui. Não esquece de deixar o seu like e acompanhar se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Deus abençoe, amanhã tem mais.